Olá, meus amigos. Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, este é um vídeo radical, pois ele irá mudar radicalmente a sua opinião sobre a ressurreição dos mortos. Por isso, me acompanhe na leitura do livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, onde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vós. Veja bem, quem ressuscita exatamente o ser humano é este Espírito que ressuscitou a Jesus. Estamos falando exatamente do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus. Disse o apóstolo Paulo: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, este mesmo Espírito de Deus irá te ressuscitar também. A pergunta que se levanta é: como exatamente os mortos vão de ressuscitar lá no cemitério se elas não possuem mais este Espírito de Deus? Pois disse o apóstolo Paulo: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, então este mesmo Espírito irá lhe conceder vida a seus corpos mortais. Agora, se você não possui este Espírito, então não pode haver ressurreição dos mortos. Prova disto é que no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Quando o ser humano morre, o Espírito sai do corpo e retorna aos céus. Então, se você não possui mais o Espírito de Deus, como você pode alcançar a ressurreição? Uma vez que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, o próprio Senhor afirmou: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Então, a hora certa de alcançar a ressurreição é enquanto este Espírito permanece no corpo, pois uma vez que o Espírito retorna a Deus, não há como alcançar a ressurreição, pois é este Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É este Espírito que irá nos conceder vida a nossos corpos mortais. E isto acontece em vida, não após a morte, meu amigo. Acredito que isto é mais simples e fácil de compreender do que se pode imaginar, pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são do alto. Os apóstolos alcançaram a ressurreição dos mortos em vida, pois nenhum deles havia passado pela morte literal do corpo, pois o que ressuscita é o espírito na carne, e não a carne lá no cemitério. Pois semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. É o espírito que desperta na carne, pois o espírito é a volta de Cristo. Pois, repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz: visto que fostes ressuscitados com Cristo. A ressurreição acontece somente após a volta de Cristo. Isto significa que a verdadeira identidade espiritual dos apóstolos já havia despertado na carne, pois este Espírito é exatamente a ressurreição. Disse-lhe Jesus no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25: eu sou a ressurreição. Este Espírito de Cristo é a ressurreição, pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Isto acontece em vida. Quando o Espírito de Cristo retornar, então ele terá se manifestado sobre você. E este Espírito é a ressurreição. A volta de Cristo é exatamente a volta da consciência espiritual, através da carne. Quando você passar a se identificar através do Espírito, é porque você já passou da morte para a vida. Pois a consciência do Espírito é a ressurreição. Veja, meu amigo, não há para onde fugir. Prova disto é que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, disse Paulo:
Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para todos sempre. Na volta de Cristo, os mortos haveriam de ressuscitar. Veja que interessante. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, Cristo já havia retornado para Paulo, pois este já havia ressuscitado e já se encontrava assentado nas regiões celestiais. Mas veja bem, o apóstolo Paulo nem mesmo havia passado pela morte. Então, o que foi que morreu e o que foi que ressuscitou? Veja, meu amigo, morreu a identificação com a carne, a partir do momento que o Espírito de Cristo despertou em Paulo. Pois disse Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E disse Paulo: nós, porém, agora temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a ressurreição do homem. A mentalidade da carne é a própria morte. Se você ainda não possui a mente de Cristo, isso significa que você ainda se encontra morto, não enterrado no cemitério, mas morto em seus pecados, iludido pela mentalidade da carne, pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem o consegue fazer. Em outras palavras, meu amigo, a volta de Cristo é o despertar da consciência espiritual do homem. Quando você passar a se reconhecer exatamente através de Cristo, é porque a sua verdadeira consciência retornou ao corpo. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Então, quando o Verbo se tornou carne, ele perdeu a sua consciência espiritual. Neste caso, você precisa retomar a sua verdadeira identidade espiritual, que é a ressurreição, que é Cristo. Cristo é a ressurreição do homem. A volta de Cristo nada mais é do que o ser humano retomando a sua verdadeira identidade espiritual. Pois o ser humano não é o corpo, não é a consciência da carne. O ser humano é o próprio espírito, tendo uma experiência humana inconsciente através da carne. Veja, meu amigo, para encerrar, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, disse o apóstolo Paulo: e quando isto, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então irá se cumprir a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Veja bem, quando este corpo se revestir de incorruptibilidade e de imortalidade, então será derrotada a morte. Mas veja bem, não são os mortos lá no cemitério que serão revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade, pois isto acontece em vida. Prova disto é que no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, disse Paulo: pois todo quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. O homem é revestido de incorruptibilidade e de imortalidade quando é revestido exatamente deste Espírito de Cristo. E isto acontece em vida. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Aquele que nasce da carne se torna apenas carne, mas aquele que nasce do Espírito é revestido deste Espírito, que é Cristo. Você nasce de novo em vida. Você é revestido de incorruptibilidade e de imortalidade quando você desperta do Espírito de Cristo na carne. Prova disto é que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 10, disse Paulo: e vos revestistes do novo homem, primeiro o natural, depois o espiritual. O ser humano é revestido de incorruptibilidade e de imortalidade quando este nasce do Espírito. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, acrescentou Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então Cristo terá retornado à terra, pois nós somos o pó da terra. Este corpo é apenas pó. Cristo retorna, sim, quando o homem desperta da sua verdadeira identidade espiritual. E a verdadeira identidade espiritual do homem é Cristo. Por isso disse Cristo que Ele é a ressurreição e a vida.
Quando você passar a se reconhecer através de Cristo, então terá acontecido a ressurreição e você não será mais apenas carne, e sim o próprio Deus vivo, tendo uma experiência agora humana, consciente através do corpo. Pois, primeiramente, o Verbo se fez carne, e quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua autoidentificação com o Espírito. Nisto, podemos entender exatamente que nós somos o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois foi o Verbo que se fez carne. Está dado o recado, meu querido amigo. Pense e reflita. Até o próximo vídeo.